Olá, pessoal. Sou a professora Raquel. A nossa aula de hoje vamos falar sobre frações equivalentes, tá? Então, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, estamos falando sobre o descritor 23, que seria identificar frações equivalentes. Então, o que vocês precisam saber? Primeiro, né? O que são frações equivalentes, tá? Então, ó, eu já falei em outros vídeos, só que eu retomei esse para ficar bem especificadinho para vocês, ó. Duas ou mais frações, elas são equivalentes quando representam a mesma quantidade, que seria a gente, tanto multiplicando ou dividindo ela, a gente vai ter o mesmo resultado. Então, aqui, ó, eu tenho 1/2, eu tenho 2/4, eu tenho 4/8 e tenho 8/16. Se eu simplificar elas, todas eu vou chegar na 1/2, tá? Então, ó, para a gente obter as frações equivalentes, então a gente multiplica ou a gente divide, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo número, tá? A gente não pode dividir o numerador por um número e o denominador por outro. Sempre tem que ser pelo mesmo número. Daí nós estamos falando de frações equivalentes, tá? Então, aqui, ó, 1/2. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 2/4. Ó, multiplicando por 3, eu vou ter 3/6. Multiplicando por 4, eu vou ter 4/8. E se eu fizer o processo inverso, em vez de eu multiplicar, eu dividir. Então, se eu dividir em cima, eu tenho que dividir embaixo também. Então, ó, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Cheguei no 1/2. Aqui, ó, 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. 4/8. Que eu ainda posso continuar a divisão e eu vou ter frações equivalentes, que no final elas vão chegar ao mesmo valor. Aqui, classes de equivalência, tá? É o conjunto de todas as frações equivalentes a uma fração dada. Então, aqui, ó, para obtermos uma classe de equivalência, basta nós multiplicarmos, então, tanto o numerador como o denominador da fração por números naturais. Então, ó, se eu ponho aqui 1/2, tá? E eu quero saber quais são as frações equivalentes a 1/2. É só eu multiplicar primeiro por 2 em cima, 2 embaixo, depois pelo 3, depois pelo 4 e assim por diante. Então, eu irei ter todas as frações equivalentes. Aqui, 3/4, tá? As frações equivalentes ao 3/4. Ó, aqui multiplicando por 2, daí depois pega ela, multiplica por 3, depois por 4, depois por 5, depois por 6. São todas frações que no final elas têm o mesmo resultado, tá? Aqui, para eu fazer uma simplificação de frações, né? É tornar ela mais simples possível, né? Ou seja, encontrar uma fração com menor número. Então, ó, para isso, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir, então, tanto o numerador como o denominador, sempre lembrando, pelo mesmo número. Então, aqui, ó, eu quero deixar para uma fração irredutível, é quando não dá mais para dividir. Então, ó, 8/16, primeiro eu dividi por 2. Fiquei com 4/8. Ainda dá para simplificar. Então, dividi por 2 de novo. Ficou 2/4. Ainda dá para simplificar. Dividir por 2 de novo, ficou 1/2. Então, aqui já chegou no final. Não tem mais como a gente simplificar. Então, ficou uma fração irredutível, que não tem mais como simplificar. Tá? Aqui no 30/45, nem sempre vai ser por 2, né, gente? Não fiquem achando que a gente só vai dividir por 2, não. A gente pode dividir por outros números também. Vocês têm que olhar qual que é o número de cima e o de baixo sejam divisores comuns, tá? Então, aqui, ó, o 30 dá por 2, né? Mas o 45 não dá por 2. Então, a gente tem que ver um outro número. Então, a gente passa para o número 3. Ó, 3 dá para dividir em cima e dá para dividir embaixo. Ficamos com 10/15. Aqui, agora ficou 10/15. A gente vai dividir por 5. Chegamos nos 2/3, que ficou uma fração irredutível, tá? Trouxe um exemplo aqui. 3 irmãos recebem mesadas iguais.
Pedro guarda 1/4 da sua mesada. Antônio guarda 5/20 da sua mesada. E Maria guarda 3/12 da sua mesada, tá? E aqui tem as várias alternativas de quem ganhou mais, quem ganhou menos, se um ganha mais ou menos que o outro. Então, eu trouxe aqui primeiro a explicação certinha. Ó, coloquei aqui, ó, o Pedro ganha 1/4. Antônio ganha 5/20. E a Maria, 3/12. Daí, lembrando dessa parte das frações equivalentes. Então, a gente vai dividir para chegar numa forma irredutível, onde que não dá mais para dividir. Então, aqui, ó, por exemplo, o 5 só dá para dividir por 5 mesmo, e 20 dá para dividir por 5 também. Então, ó, dividindo tanto em cima como embaixo por 5, eu vou chegar no 1/4. Aqui da Maria, ó, 3/12. Vamos dividir por 3. Então, ó, 3 dividido por 3, 1, e 12 dividido por 3, 4. Então, se a gente for ver lá no final, todos eles ganham a mesma coisa. Eles dividem, né, a mesma coisa, tá? Então, gente, aqui, ó, trouxe um outro exemplo, tá? Que seria do chocolate. Esse chocolate também é sempre assim, ó, sempre se utiliza, tá? Note que o pedaço em branco da primeira figura representa 3/15, equivale ao mesmo pedaço em branco da segunda, que está representado por 2/10. Então, 2 e 10 são exemplos de frações equivalentes. Ó, daí eu coloquei aqui, ó, 3/15 e 2/10. Vocês vão ver que se eu dividir aqui 3 por 3, eu vou ter 1. 15 dividido por 3, 5. Aqui, o 2 divide por 2 mesmo. Então, 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Vocês vão ver, ó, ficou as duas com 1/5. Então, elas são frações equivalentes, tá? Então, aqui, ó, outra coisa que é interessante, tá? Quando a gente fala de um todo, se eu comer uma parte, sempre sobra a outra parte, né? Então, como é que eu sei qual é a parte que sobra? Aqui, ó. Então, a barra inteira foi dividida em 10 partes iguais e foi comida 2 partes dela. O que sobrou? Para chegar no todo, né? Ela não foi dividida em 10 partes. Então, quantas faltam? 8/10. Então, ó, 2/10 é a parte que foi consumida e 8/10 é a parte que resta do chocolate, tá? Aqui eu trouxe um desafio para vocês, tá? Frações com denominadores iguais, tá? Vejamos a situação abaixo e vamos descobrir quem comeu mais chocolate, tá? Aqui, ó, tem 4/15 da barra de chocolate e 6/15 da outra barra de chocolate. Este eu vou deixar como desafio e eu quero que vocês comentem aí no vídeo a resposta desse, tá? Então, um beijinho para vocês e até a nossa próxima aula. Não esqueçam que eu quero que vocês coloquem nos comentários a resposta desse desafio. Quem é que comeu mais? Se foi o João ou se foi a Maria. Um beijinho e até a nossa próxima aula.